Capítulo 12 de Atos na Bíblia, a mensagem. Senhor Jesus, Senhor, pedimos que o Senhor fale conosco, nos dê revelação da Tua palavra. Amém. Pedro na prisão. Foi nesse meio tempo que o rei Herodes pôs na cabeça a ideia de perseguir alguns membros da igreja. Mandou assassinar Tiago, irmão de João, e quando viu que isso fez subir sua popularidade entre os judeus, ordenou a prisão de Pedro. Tudo isso durante a semana da Páscoa. O apóstolo ficou na cadeia, vigiado por 4 grupos de 4 soldados. O rei planejava deixar que o povo linchasse depois da Páscoa. Durante todo o tempo em que Pedro esteve sob severa vigilância na cadeia, a igreja orou fervorosamente por ele. O dia em que Herodes havia marcado para a morte de Pedro estava chegando. Naquela noite, guardado por 2 soldados, um de cada lado, Pedro dormia como um bebê. Havia ainda guardas na porta vigiando o lugar. Herodes não queria correr riscos. De repente apareceu um anjo ao lado do prisioneiro e uma luz inundou a cela. O anjo acordou Pedro. Depressa! As algemas caíram dos pulsos do apóstolo e o anjo ordenou: vista-se, calce os sapatos. Pedro obedeceu. O anjo disse ainda: vista o casaco e vamos sair daqui. Pedro seguiu, mas não acreditava que tudo aquilo fosse verdade. Apenas achou que estava sonhando. Depois de passar por 2 grupos de guardas, eles chegaram ao portão de ferro que conduzia à cidade, que se abriu automaticamente. Eles chegaram à rua sem nenhum impedimento. Na primeira esquina, o anjo deixou e seguiu seu caminho. Foi quando Pedro percebeu que não estava sonhando. Não posso acreditar, e isto é real. O Senhor enviou seu anjo e me livrou das garras de Herodes e do espetáculo que a multidão judaica esperava. Ainda sacudindo a cabeça, maravilhado, ele foi para a casa de Maria, mãe de João. A casa estava cheia de amigos que oravam. Quando bateu à porta no pátio, uma jovem chamada Rode veio atender. Mas quando ela reconheceu a voz de Pedro, ficou tão alegre e ansiosa que correu contar a novidade a todos, esquecendo-se de abrir a porta e deixando-o na rua. Mas eles recusaram-se a acreditar na palavra dela. Você perdeu o juízo, disseram. Mas ela insistia em sua história. Ainda céticos, começaram a dar asas à imaginação. Deve ser o anjo dele. Durante todo esse tempo, o pobre Pedro ficou na rua batendo à porta. Finalmente abriram a porta e quando viram que era ele mesmo, não sabiam o que dizer. Pedro os acalmou com um gesto. Depois de contar como o Senhor o havia tirado da cadeia, pediu: digam a Tiago e aos irmãos o que aconteceu. Em seguida, retirou-se dali. Ao raiar do dia, a cadeia estava em polvorosa. Onde está Pedro? O que aconteceu com ele? Queriam saber. Herodes mandou que trouxessem Pedro e, como ninguém sabia onde ele estava nem conseguia explicar o que havia acontecido, os guardas é que foram executados. Cortem a cabeça deles, ordenou. Cansado da Judéia e dos judeus, Herodes foi de férias para Cesareia. A morte de Herodes. As coisas não iam mesmo bem para Herodes. O povo de Tiro e Sidom fazia oposição a ele, mas pediram a Blasto, o braço direito do rei, uma audiência com Herodes. Uma delegação tentaria de boa vontade acertar a situação. O motivo é que dependiam da Judéia, porque vinha dessa província seu suprimento de comida e a situação estava se tornando insustentável. No dia combinado, Herodes, vestido a rigor, tomou seu lugar no trono e os encantou com seu linguajar pomposo e vazio. O povo também contribuiu com sua cota de falsidade, gritando louvores insinceros. A voz de Deus, a voz de Deus. Foi a gota d'água. Farto da arrogância de Herodes, Deus enviou um anjo para feri-lo. Herodes não dava nenhum crédito a Deus. Assim, ali ele caiu. Podre até a alma, de modo horrível, morreu comido de bichos. Enquanto isso, a palavra de Deus se espalhava sem parar. Depois de entregar as doações à igreja de Jerusalém, Barnabé e Saulo voltaram a Antioquia. Levaram João, também chamado Marcos.